Sejam bem-vindos de novo e feliz ano novo aqui, o Bora Up Podcast, ele não para, essa bancada aqui é transbordo de conhecimento e de transformação. Hoje nós estamos meio capenga aqui hoje, né? Mas não deixamos de trazer informações relevantes e que faz o empreendedorismo crescer cada vez mais. Eu sou o Frank Borges, sou o host aqui, um dos hosts aqui do Bora Up Podcast. Hoje nós estamos sem o nosso amigo Crispim, mas muito bem representado pelo Jonas. E falando de apresentação, eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e eu ocupo essa cadeira aí com o maior prazer ao lado de... José Alves, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou dar um adentro, viu? Já vou antecipando aqui, antes de a gente falar o peso que nós temos aqui. Nossa. Mas é de conhecimento, viu, gente? Não é peso de tá pesado, não. Olha que já teve gente boa aqui, mas hoje o negócio tá pra valer. Um cara fantástico, jornalista, apresentador de uma grande emissora de TV, vocês vão saber daqui a pouco. Cozinheiro de mão cheia, já tive a honra de experimentar, a comida dele é fantástica. E truqueiro. Jornalista, assessor de imprensa, comunicador, empreendedor, porque a vida dele é um empreendimento. O tempo todo. Hoje nós vamos quebrar o protocolo. Quem que vai fazer as vezes de apresentar? Jonas Naves, vai lá, Jonas, apresenta para a convidado. Almir Costa, seja muito bem-vindo ao Bora Up. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente. Fala com o pessoal, se apresenta e seja bem-vindo. Muito obrigado, Jonas. Muito obrigado também a todos aqui que me chamaram para essa entrevista aqui. E a ideia, eu acho que é a gente contar histórias, né? Falar dessa trajetória minha que começou há muito tempo, né? Tive o prazer de, eu acho que há menos de 2 anos, né, Jonas, da gente se conhecer, inclusive num grupo de truco, de amigos em comum, né, algo que eu gosto de fazer também, o Jonas adora também, apanha muito, viu, Eric? Não é assim, a gente vai levando, você entendeu? Então, assim, é muito gratificante para mim estar aqui, obrigado pelo convite, estou aqui para a gente poder bater esse papo. Que maravilha. Bom, isso é muito gostoso. A gente fala de truco, é descontração, Sim, né? É uma das melhores conexões, coisas. Né? Tô falando sobre isso que a minha menina acabou de entrar aqui, é uma truqueira nata, viu, Maria? Sério? Também? É uma truqueira nata. Mulher, quando pega pra jogar truco, você sai da frente, viu? Você tem que respeitar, porque senão você leva uma surra daquela. Almir, seja bem-vindo. Obrigado. Essa bancada aqui é sua, é nossa, de quem tá em casa e de quem quer empreender e aprender. O Bora Up é isso, é trazer de forma clara, transparente e real o que é empreender. O Jonas disse muito bem aqui nos bastidores que o empreendedorismo a gente empreende na vida, na família, nas pessoas. E sobre isso, né, a gente já quer saber mesmo como é que foi se empreender na sua vida e quem era Almir Costa. De onde veio, quem é. É igual o Globo Repórter. O que fazem, o que comem, de onde veio. De onde veio, né? Como surgiu, né? Como surgiu. Conta pra nós da sua infância. Porque hoje não vai ser no Globo Repórter, vai ser no Bora Up. Né? Exatamente. Olha, gente, a minha história ela é uma história como a de milhões de brasileiros, entendeu? Eu até, antecipando, eu me sinto um retirante, porque eu nasci no interior de Porangatu. Por que eu falo no interior de Porangatu? Porque eu nasci na zona rural. Se você nasce no interior de um município, você não nasceu na cidade, né? Você nasceu lá na roça, mas lá dentro, bem lá para dentro ainda, pela mão de uma parteira. Nossa, isso ainda na década de 70, no interior do estado de Goiás, 426 quilômetros aqui de Goiânia. E lá eu fiquei até, me parece que aos 12 anos, porque meu pai ele era vaqueiro de uma fazenda grande lá do município, cujo o dono, inclusive, e a dona se tornaram meus padrinhos. Olha. Que é o Nercílio Parente e a Dona Maria Parente, que infelizmente já são falecidos. E aí de lá, o meu pai ele trabalhava nessa fazenda no esquema de meieiro, que hoje não existe muito mais, né, essa parceria. Que era assim, o meu pai plantava e parte da produção que ele plantava ficava para ele, tanto para subsistência como também para vender se ele quisesse. A mesma coisa era em relação ao gado. Sei lá, criava 10 ou 20 bezerros, 2 ou 3 eram do meu pai, o resto era do proprietário. Então, era dessa forma. E foi assim que o meu pai, inteligentemente, conseguiu juntar alguns bens, né, algum patrimônio, inclusive reses e
e vendendo o excedente de produção e tal, e foi falando de empreendedorismo. Eu acho que isso é empreendedorismo. E também porque ele, de vaqueiro, ele passou para ser dono de propriedade. Chegou um momento da nossa vida lá, quando nós somos 10 irmãos, eu acho que estava no 5º ou 6º, no 6º. Trabalhava mesmo. Trabalhava em casa e na roça. Não tinha televisão naquela época, nem podcast, né, para poder a galera... Então, assim, nós somos 10 irmãos, eu acho que, porque como eu sou o 5º, no 6º, o meu pai já tinha condições de comprar um pedaço de terra para a gente morar nessa propriedade. E foi isso que ele fez. Ele chegou para o meu padrinho, falou das condições que ele já apresentava, que ele tinha um contingente de gado, e de porco, galinha, uma série de coisas lá, e tinha uma quantia em dinheiro que queria comprar um pedaço da terra dele. Como o meu padrinho, ele era um cara muito bacana e gostava muito da gente, queria muito que a gente crescesse, claro, ele não queria perder o meu pai, obviamente, né? Porque era um cara que, assim, exercia um papel importantíssimo, e nós também na propriedade, nós é que cuidávamos de tudo, né? Que cuidava das criações, das plantações, etc, tal, cuidava da fazenda. Mas, assim, ele topou. E aí ele vendeu 17 alqueires da propriedade dele para o meu pai. Olha só. E aí foi quando a gente se mudou para essa fazenda, para essa pequena propriedade lá em Porangatu. Eu me lembro muito bem quando a gente mudou para lá, nós só tínhamos tido condições de ir lá num local, num determinado local onde a gente ia fazer a casa, e só fazer a casa de madeira, né? Só coisa rápida. Só as vigas e o telhado. Telhado, obviamente, de palha, coberto de palha, né? De palha de buriti, de palha de coqueiro. E nem parede tinha. Só que nós tínhamos que mudar. E mudamos para essa casa lá, que é na beira de um córrego, lá na beira de uma serra lá. Literalmente um rancho. Sem nada, um rancho sem parede, Nós moramos mais de um mês e meio fazendo as paredes, porque as paredes também você fazia, ou era de palha, né? As internas você podia fazer de palha, né? Mas as de fora você tinha que fazer de barro. E fazer parede de barro é um negócio complicado, porque você tem que pegar o barro lá, você tem que fazer a trança lá de madeira, botar esse barro, esperar secar e etc. É um negócio difícil. Então, assim, levou um mês e pouco a gente dormindo sem parede. Isso você só tinha de baixo. anos? Isso era muito pequeno, acho que uns 5, 6 anos mais ou menos. Mas eu me lembro assim, Memória muito boa. perfeitamente, você entendeu? E aí a gente veio crescendo, produziu lá durante muito tempo. E aí teve um problema lá, na época tinha muito problema de grilagem de terra lá na região. Infelizmente isso chegou na nossa propriedade. Nós tivemos que vender a propriedade por conta de problemas que já tinha tido com meu pai, com esse grileiro que estava chegando próximo da nossa propriedade, já tinha tomado 2 do lado. Isso, claro, gente, está lá atrás, tá? É década de 70, 80. Então, assim, o povo tá para, pô, mas não, tem muito tempo isso, né? Uhum. E aí, infelizmente, nós tivemos que ir para a cidade. Nós tivemos que vender a terra antes que chegassem a grilagem, e aí nós tivemos que perder tudo, a gente vendeu para um outro grande proprietário que dividia com a nossa propriedade, e nós tivemos que ir para Porangatu. E aí a gente foi para a cidade e teve que mudar completamente a visão de mundo, né, a realidade, porque assim, você vivendo no mato, você tem uma outra história e tudo mais, e o dinheiro que sobrou foi basicamente para comprar casa e móveis na cidade, móveis para poder montar a casa, não sobrou mais para poder. Então, assim, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque você perdeu uma referência, né, assim, você era da roça, tal. A gente estudava lá na propriedade rural com um professor que meu pai pagava, e outros pequenos fazendeiros levavam os filhos para poder estudar lá na nossa fazenda. Tudo isso se acabou e nós tivemos que ir para a cidade para poder estudar. E aí começou a minha vida na cidade, por assim dizer, né? Só que desde quando eu comecei a frequentar a escola e grupos de jovens da igreja, essa coisa, eu já tinha uma vocação muito grande para poder falar igual eu estou falando aqui desesperadamente. E aí foi, sabe, essa coisa foi acontecendo, eu fui participando de grupos de jovens, fui participando de outras iniciativas e etc. Eu é que tomava a frente de tudo na escola. Sempre nesse meio de comunicação. Por isso, assim, que a vocação, ela estava escondida, mas assim, ela depois, ela se aflorou e falou, não, que eu quero mexer com comunicação. E aí, quando eu completei 18 anos, eu já estava com vontade de vir para Goiânia. Contra a vontade dos meus pais, porque vim para cá assim, com a mão
na frente e outra atrás, sem nenhuma perspectiva, mas aconteceu uma coisa bacana e Deus, eu acho que ele é maravilhoso porque ele abre o caminho para você e você tem que perceber e você tem que seguir isso, você entendeu? Porque antes de eu vir para cá, para Goiânia, eu trabalhava na administração de um laticínios lá de Porangatu. E de 15 em 15 dias o gerente regional ia lá para fazer uma reunião regional, porque tinha outros laticínios também nas cidades vizinhas lá da cidade. E como eu já estava com a intenção de vir, um dia eu conversei com ele e falei, tô com vontade de ir para Porangatu, será que lá na administração em Goiânia, que a administração ficava aqui em Goiânia, não tem como arrumar alguma coisa para mim lá não, para eu começar, tô querendo estudar, não sei o que e tal, bababá. E ele falou que ia ver. Ele falou que ia ver e depois ele me ligou lá porque naquela época não existia celular, não existia nada. Ligou lá pro Laticínios e falou comigo e falou, não, se você quiser, tal, vai ter, assim, no início do ano que vem vai ter. Então já fica já preparado, se você quiser vir, beleza. E aí quando eu completei 18 anos, mesmo contra a vontade dos meus pais, tal, assim, porque é uma dificuldade enorme, meus pais ficam preocupados, né, pra onde você vai e tal. Como eu tinha um tio que morava aqui, eu vim pra Goiânia. Mais 3 amigos que também vieram com o mesmo propósito, de estudar, empreender, ou seja, de fazer a vida fora lá de Porangatu, porque não tinha muita oportunidade, muita opção para você fazer isso lá. E foi o primeiro da família que veio? Foi o primeiro. Foi o primeiro da família. E aí eu vim. Vim, graças a Deus, deu certo o emprego. Eu continuei morando 11 dias na casa do meu tio ali no Parque Ateneu. Os outros irmãos vieram, aliás, os outros amigos vieram, e a gente passou a morar junto. E aí eu fui estudar, porque eu estava ainda fazendo o 2º grau, né? Naquela época, 2º grau. Hoje é o ensino médio. E aí, quando eu passei no vestibular, que naquela época só existia jornalismo na Universidade Federal de Goiás, eu tive que largar o emprego. Por quê? Porque o curso era de dia. Olha os desafios. Sabe assim, uma profissão que é para, normalmente, pessoas de baixo poder aquisitivo, ter essa distorção de ser de dia. Hoje, por exemplo, muitos dos cursos de jornalismo, e tem várias outras instituições, eles são noturnos. Sim. Tem de dia também? Tem, mas tem noturnos também, que quem precisasse trabalhar o dia todo, como era o meu caso. Mas aí, assim, eu apostando no sonho, apostando no meu futuro, eu larguei. Peguei o saldo do que eu recebi na empresa, fiz um acordo na empresa e fui estudar. Só que, assim, esse dinheiro ele deu para 1 ano e pouco, 2 anos, você entendeu? Porque era pouca coisa, regrando, vivendo assim, com a rédea curta realmente. Porque você tinha que pagar aluguel, você tinha que pagar transporte, tinha que pagar tudo. E aí, de repente, no meio da faculdade, eu tive que ser recepcionista de hotel. Eu tive que trabalhar num jornal de classificados que tinha aqui em Goiânia, chamava Juca Classificados. Naquela época ainda era muito comum. Não era nascido. Ainda era muito comum. Tá bom. Ainda era muito comum, né, ter esses classificados em jornais e etc. E até cheguei a trabalhar também da meia-noite às 6 da manhã num serviço de digitação da Dataprev. Então, assim, eu saía da faculdade ali no centro, saía da faculdade ali no centro e ia para o campus 2 da UFG 6 horas da manhã quando eu saía do trabalho. Caramba. Isso foi durante 5 meses. Porque não tinha outro jeito, não tinha outro Quase emprego. 24 horas rodando. Sem parar. E aí estudava a manhã inteira, almoçava, ficava na biblioteca até umas 3, 4 horas da tarde, porque naquela época você ainda tinha que ir para a biblioteca para estudar. Hoje você vê, faz tinha celular. Né? E aí ia para casa, dormia até as 10 da noite, levantava, comia alguma coisa e ia trabalhar. E assim era a rotina. Qual era o horário de sono? Das 4 da tarde até as 10 da noite. Que tinha para poder dormir, no máximo 6 horas, tal, e etc. E aí, assim, não é um sono saudável esse horário, né? E aí tudo isso foi, assim, um sacrifício muito grande, tal, mas que valeu a pena, porque antes de eu terminar o curso na UFG, faltando 5 meses, eu já havia sido contratado pela TV Serra Dourada. Olha, nossa. Porque eu fiquei lá 5 meses como estagiário, e aí, assim, o pessoal gostou, tal, e tem futuro, vamos acreditar, e etc. E aí, o chefe na época, que era o Paulo Berens, me contratou e eu tô lá há 28 anos. Eu tô lá há 28 anos na TV Serra Dourada, graças a Deus. Somente isso. Essa é a minha trajetória. Uau. Até chegar aqui, onde nós estamos hoje. Aí agora quando nós entramos, né? Vamos perguntar. Meu amigão Costa, teve algum momento, igual você falou, uma dificuldade você teve de ter que largar o trabalho, dedicar o estudo de manhã, arrumar um emprego, vamos dizer assim, ou um serviço, ou um complemento de renda à noite,
Teve algum momento que você pensou em desistir? Que a família já era contra, né? Não falo pela profissão, de você ter vindo para... Sim, a família, eu entendo muito bem meus pais. Meu pai, infelizmente, já é falecido, mas a minha mãe mais ainda, né? Porque a mãe normalmente é mais próximo, tá assim, mas o meu pai, ele era boiadeiro, né? Ele tocava comitiva, etc. Ficava muito tempo fora de casa. Então, assim, a nossa convivência, nossos problemas, nossas questões todas, elas eram mais administradas com a minha mãe, né? Como é até hoje, né? Assim, ela é muito presente na nossa vida. Então, assim, ela era contra por causa disso, assim. Como é que você vai morar lá? Quem vai pagar? E se você tiver um problema lá, quem que vai resolver? Eu não tenho conta. Eu não tenho como mandar para você nada. Tanto é que, assim, depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu que mandava ajuda para lá. Assim, porque eles estavam em dificuldade lá, você entendeu? Então, assim, muitas vezes eu ajudei, quando eu estava nessa empresa ainda que eu vim para cá, eu pagava o plano de saúde da minha mãe, como pago até hoje, você entendeu? Então, assim, mas a vida impôs esses desafios e essas dificuldades e você teve que enfrentar, assim, para poder você conseguir um objetivo. Igual você está falando aí da gente empreender na vida e nos negócios e tudo mais. Nada é de graça, nada é por acaso, assim, só se você for um herdeiro de uma grande fortuna e mesmo assim, se você não administrar essa fortuna, você perde ela. Logo ela se esvai porque dinheiro gastou, acabou. Se você não repõe, se você não tem como mantê-lo ou fazê-lo aumentar, ele acaba e pronto, acabou, você entendeu? Assim, você vai ficar com dívida, inclusive. Então, assim, eu tive muita dificuldade realmente, por exemplo, essa experiência de ter que trabalhar de meia-noite às 6 da manhã é porque não tinha outra coisa. Não tinha. Eu já estava procurando já há uns 2 meses. Tudo que parecia não era compatível. Porque assim, todo mundo fala, não, você vai trabalhar o dia todo. Não posso. Teu emprego é o dia todo. Não posso. Não tem como. Por exemplo, quando eu fui recepcionista de hotel, eu entrava 2 horas da tarde e saía 10 da noite. Então, assim, eu já tinha chegado da faculdade, já tinha ainda comprometido um pouco o estudo, mas assim, dava para conciliar. A mesma coisa foi nesse negócio da meia-noite às 6. E era um serviço terrível, porque assim, você ficava 6 horas digitando formulários da DataPrev. Literalmente. Era a tela do computador aqui, você digitando os dados da pessoa que fez o cadastro lá para algum benefício, para alguma coisa, blá, blá, blá. Aí você tinha que parar, de vez em quando você parava, porque a mão começava a gangrenar. Logicamente, uma carta, um texto. E aí você tinha, você já recebia já. Você já recebia um monte de tarefa que você tinha que fazer naquele dia. E normalmente era digitar. Somente. Era incluir os dados na DataPrev, que é o serviço de processamento de dados do INSS. Então, assim, tudo praticamente do Estado concentrava aqui em Goiânia, vinha essas fichas para cá e você tinha que lançar no sistema. E era isso que nós fazíamos. Não, só de Goiás. Mas é muita coisa. Nossa. Goiás é muita coisa. E aí você que tinha que fazer isso. Aí você saía de lá às 6 horas da manhã, pegava o ônibus na Praça Cívica, o Campo Centro, lotadaço, porque hoje assim, o povo reclama do transporte coletivo. Ah, meu amigo, você não sabe o que era na década de 90, início de 2000. Você não sabe, não, mas... Ou reclama de barriga cheia. Hoje é uma maravilha, você tem ônibus com ar-condicionado hoje. Antigamente você abria a janela porque assim, era um fedor terrível, cheio demais da coisa, tinha que abrir a janela para você conseguir respirar. Tão cheio que sabe, assim, cheio demais da conta. Então você saía ali da Praça Cívica no centro, você ainda conseguia entrar e sentar. Como eu morei muito tempo na Vila Nova, quando o ônibus chegava na Vila Nova, você não, ou você não entrava, o ônibus parava lá na frente já porque não cabia mais ninguém, ou você entrava só na porta, a porta fechava nas suas costas, o motor do ônibus era ainda na frente ainda. Nossa. E você ficava ali em pé, imprensado, ensardinhado, até chegar lá no Campus 2, na UFG. Que, para quem sabe, quem não é de Goiânia, é, sei lá, 8, 9 quilômetros da região central de Goiânia, que é lá afastado, lá fora da cidade. Aí você só conseguia passar quando ele parava no destino final, que era onde todos os estudantes desciam. Aí todo mundo ia descendo, quem estava lá pro fundo, e você ficava lá esperando, tal, até que passar na catraca. Para passar na catraca. Então, assim, os desafios foram gigantescos, tal, mas eu acho que tudo valeu a pena. Eu acho que essa coisa do empreender na vida é muito disso. É de você ter o objetivo, o foco e a determinação. Acho que determinação é a palavra-chave, assim, sabe? Assim, que se você quer alcançar alguma coisa, você tem que saber que você vai ter obstáculos, que você vai ter desafios, que você vai ter que enfrentar tudo isso para poder chegar. E às vezes a gente não chega. E às vezes a gente não consegue. Você faz todo o esforço, você tenta de todas as formas,
e às vezes não dá certo, mas quase sempre dá certo, porque quando você é bem intencionado, quando você tem pessoas que te ajudam, quando você tem Deus na sua frente, quando você quer alcançar a qualquer custo esse objetivo. Porque era assim, eu era uma pessoa que, para o que eu faço hoje, eu acho que muito dificilmente eu conseguiria. Mas eu pus na minha cabeça que eu ia conseguir. Determinação. Eu botei na minha cabeça que eu ia chegar lá. Assim, um cara vindo do interior de Porangatu, Vamos dizer assim, sem experiência, cru, sem referência, sem alguém para poder te ajudar. Aí você chega, né, porque na época a TV Serra Dourada, se ela não era a primeira, era a segunda emissora mais importante. Não que ela tenha perdido isso aí, muito pelo contrário, ela continua no mesmo estamento, no mesmo patamar que ela sempre esteve, porque é uma emissora muito sólida. Aqui em Goiás e juntamente com o SBT, ela continua forte da mesma forma, talvez até melhor ainda, porque a sua grade tem uma programação local muito maior, muito mais diversificada, então assim, ela continua muito forte. Mas assim, eu cheguei numa emissora que era a primeira e que até hoje uma grande empresa, né, pra época. Você vai chegar aqui mesmo, você vai entrar aqui mesmo, porque tinham outras menores, né? Muito. Assim. Mas não, eu cheguei lá para estagiar e assim, eu acho que Deus é tão maravilhoso com você, e assim, quando você é uma pessoa do bem, quando você só quer o bem, quando você quer acertar, acho que mais ainda as coisas fluem para você. Eu acho que isso no comércio, na atividade comercial, empresarial e de empreendimento, é assim também. Muito bom. Porque eu acho que, assim, os mal intencionados a gente sabe. Eles podem até começar, mas logo, logo a casa cai. Logo, logo a casa cai, logo, logo não dá certo, logo, logo as pessoas descobrem que não é verdade, que não é verdadeiro, tal. E aí vão abrir mão e a pessoa vai para falência mesmo. Então, assim, eu cheguei do nada para poder falar, olha, não, eu vou acontecer. E quando eu cheguei lá, isso que eu queria pontuar, estava no momento de transição. Por quê? Eu cheguei para estagiar, 2 repórteres saíram, que foram para a emissora concorrente. E aí, de cara, já abriram 2 vagas. Eu comecei na produção, que é uma parte interna da televisão, que é quem os bastidores, faz aquela apuração toda para o repórter cumprir a matéria, cumprir o que a gente chama de pauta. E eu comecei fazendo isso. E tal. Mas aí surgiram essas vagas e estava sem no mercado, estava sem gente no mercado. Olha só como é que são as coisas. Estava sem no mercado. O diretor na época estava procurando, mas assim, não tinha arrumado ninguém, não. E eles começaram, o meu chefe, que é um cara que eu devo muito a ele, que é o Enzo de Lisita, um colega que eu devo também gratidão a ele, porque ele acreditou em mim também. Apostou. Ele viu que assim, não, esse menino dá conta, tal, bababá. E começou a me mandar para fora, mandar para rua para poder fazer. Não tinha repórter, não, você vai lá e grava a entrevista. Como eu não sabia muita coisa, ó, faz essa pergunta, faz isso, tal, bababá, faz assim, tal. Olha, aqui estão as informações, tal, você faz essa pergunta, tá bom. Traz para cá que a gente faz o que a gente chama de nota coberta. Quando o repórter não faz a matéria com passagem, que é quando a gente apresenta, aparece na tela, você faz uma chamada nota coberta, que são imagens mais um texto que alguém narra para poder levar a informação e coloca uma fala, e aí no final coloca uma fala de alguém. Essa que é a nota coberta. E eu ia e fazia. Fiz a primeira vez, ele gostou, parabéns, tá ótimo, não sei o quê, babá, tá. Não, tal. Quase todo dia eu passei a sair. Falei, não, esse trem vai dar certo, esse trem vai... E passei realmente a dedicar mesmo assim, tal, todos os dias mesmo para poder fazer bem feito. E aí um dia, eu não me esqueço disso, o governador na época era o Maguito Vilela. E tinha naquela época um hábito maior das equipes de televisão viajar com o governador para o interior, para inauguração, para lançamento de obra, essa coisa. Acompanhar mais de perto. Acompanhar o político lá naquela época. E aí o Enzo achou de falar, você não quer ir numa viagem com o governador para fazer uma inauguração de uma obra lá? Falei, como assim? Viajar? Ele falou, de avião ainda. Falei, você tá doido? Sério? Não, com a equipe da TV. O governo cedia o avião, né? E a gente ia lá e viajava. Aí falei, vou, bora. Trancando na mão, porque assim, nunca tinha viajar de avião, tal, aquele trem. E aí, desculpa, eu embarquei pela primeira vez.
um medo terrível, foi uma das experiências mais fantásticas e mais, assim, difíceis por conta de ser a primeira vez, tal, avião pequeno do estado, aquela coisa, qualquer movimento é um susto danado, tal, e fiz, voltei e trouxe, ele gostou muito. E aí ele passou a mandar sempre, começou a mandar, não tinha repórter, não sei o que, e aí, eis que, para resumir a história, chegou um final do meu estágio na emissora. Tava próximo de chegar ao final. E aí, assim, todo mundo fala, não, você vai ficar, não sei o que, blá, blá, blá. Fala, não, mas isso que depende, não é de mim, depende do chefe, não sei o que. E aí todo mundo, vai lá falar com o Paulo, vai lá falar com o Paulo, vai lá falar com o Paulo. E aí um dia eu fui. Eu cheguei lá e falei pra ele, ó, tá terminando o meu estágio, tem uma outra vaga na emissora concorrente, mas eu gostaria de ficar, tem uma vaga pra reportagem, não sei o que, bababá. Fiz o meu meio de campo. E aí ele virou pra mim, não me esqueço dessa frase. E olha como é que é esse negócio de você empreender, de você acreditar. Ele falou uma frase que eu nunca esqueço. Ele falou assim, você pode não ser um bom jornalista, mas você é um excelente lobista. Aquilo me impactou, eu fui pra trás assim. Mas como assim? Aí ele encostou na cadeira também e falou, não, porque o que já teve de gente aqui da redação enchendo o meu saco, falando pra te contratar, é uma enormidade. E aí ele falou o seguinte, que assim, se numa redação diversa como é aqui, de gente de tudo quanto é pensamento, interesse, vaidades e etc. Se todo mundo veio falar aqui para te contratar, é porque eu acho que você serve para alguma coisa. Olha só. Acho que você dá conta de fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que você já abriu um caminho importante, que é o quê? Que você ter o apoio dos seus colegas, para que você desenvolva bem o seu trabalho e que, claro, a gente tenha um retorno. Qual que é o retorno? Boas matérias, tal. Um excelente profissional fazendo o serviço que tem que fazer. E aí ele pediu 2 dias, tal. 2 dias depois ele me chamou e falou, não, a partir do dia 1º você começa. Olha só. E isso foi em 1º de outubro de 1996. Quer dizer que, então, você já se utilizou de um grande network. Sim. Você foi ali... mais que um jornalista, mas um grande networker. Porque eu cavei pelos bastidores. Essa coisa que você está falando do network é importante, porque assim, eu ficava fomentando mesmo os colegas. Ah, e aí, como é que você está achando, tal, ó, tal. Um dava uma dica, outro não dava, outro ajudava e etc, tal. Mas assim, você se demonstrando, você se apresentando e para ver se o colega estava acreditando que aquilo era bom e que ia dar certo e etc, tal, e graças a Deus isso foi importante. Por quê? Porque esse network fez com que os colegas que já eram contratados fossem lá no Paulo ou no Enzo, e volto a falar do Enzo de novo, porque ele foi extremamente importante, porque ele como chefe da redação e a pessoa linha direta com o chefe geral, era quem falava também, vamos dar uma chance pro cara, vamos contratar o cara. E abrir a oportunidade. Então, assim, isso também eu acho que é uma forma de, numa relação de trabalho também, você ter essas expertises para poder você conseguir as coisas, né? Sim. Que é você, primeiro, ter bom relacionamento, isso é fundamental. No jornalismo, isso é também, assim, uma coisa extremamente importante. Relacionamento com seus colegas, relacionamento com as fontes, relacionamento com os seus colegas de trabalho, aqueles que trabalham com você na ponte. Então, tudo isso foi construído e, graças a Deus, tem 28 anos que eu estou na mesma empresa. Aí todo mundo vai, tá, mas você está 28 anos, nossa, você não quis, você não cresceu? Não. Cresci muito lá. Fruto desse trabalho, eu prestei um concurso no Estado, sou concursado do Estado também na mesma área, tenho assessoria de imprensa e tudo mais. Eu acho que, assim, empreender na carreira é isso também, é você abrir os horizontes, abrir os leques, né, de oportunidades que surgem. Não fiquei parado no tempo, né? Assim, eu estou também conectado com as novas tecnologias, com as opções todas, com as evoluções que estão todas aí à nossa disposição, e isso é importante para poder você se manter no mercado, porque assim, eu acho que empreender não é só você ter o seu negócio. Não, isso é importante, isso é muito importante, mas eu acho que empreender é você conseguir se estabelecer na vida, seja na vida familiar, seja na vida comercial, você ter na vida profissional, é você saber levar
essas suas conquistas e alcançar os seus objetivos, coisa que não é fácil, coisa que é muito difícil. Porque eu, por exemplo, eu fui contratado numa época em que você não via negros na televisão. Assim, a única que abriu portas assim para todos nós foi a Glória Maria, e aqui em Goiás a gente não tinha. Nós tivemos antes, num programa que não era de jornalismo, era mais de entretenimento, que era a Ieda Leal, que eu acho que vocês não são dessa época, não vão se lembrar, daquele programa da emissora concorrente, que ele passava no horário do almoço, que tinha uma bancada de uns 5, 6 apresentadores. E ela era uma das repórteres que fazia parte do grupo. Mas assim, até essa resistência eu tive que vencer. Que quebrar. Porque, infelizmente, a televisão ela sempre foi muito elitista. Né? Olha só, mais uma barreira. Por conta, eu acho que do padrão Globo, as outras todas meio que seguiam também esse padrão. Hoje, graças a Deus, até esse padrão Globo, em relação a isso, foi completamente quebrado, né? Assim, porque é fruto de uma evolução da própria sociedade. A gente foi vencendo resistência, a gente foi batendo a porta e rompendo barreiras e as coisas foram mudando, preconceitos principalmente, e as coisas foram mudando. Não só em relação ao jornalismo, mas hoje em relação ao entretenimento também, a própria Globo e outras emissoras, assim, você tem um casting muito maior de negros, de papéis mais importantes e etc. Então, assim, tudo isso veio mudando, né? E eu acho que tudo isso é fruto disso que a gente fez. Evolução. Desse trabalho que a gente fez, dessas barreiras que a gente foi quebrando, dessas resistências que a gente foi quebrando, para poder a gente chegar hoje onde que está. Sim. Você encontrou aí o seu propósito, certo? O Clóvis de Barros Filho, ele falava assim, que ele se viu como explicador quando ele começou a explicar para as pessoas, para os coleguinhas ali, as matérias da escola. E o pai dele falou, o que você quer ser? Ah, pai, eu já sei, eu quero ser um explicador. Você é um comunicador, certo? Sim. A partir de quando que caiu a ficha, virou a chave e falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida? Qual foi o momento Alguém te falou? Veio... Como é que foi isso aí? Não, eu acho que começou lá atrás, como eu falei agora há pouco. Quando eu fazia as apresentações na igreja, na escola, nos grupos de jovens, etc. Não só os elogios, mas eu acho que era aquilo que eu gostaria de fazer, você entendeu? Tocava, eu tomava a frente mesmo. Quem que vai apresentar? Eu. Entendeu? Quem que vai, não sei o quê? Eu, tá. Quem que vai ler o comentário na igreja? Eu quero ser o comentarista. Nossa. Quem que vai apresentar o jogral, não sei o quê? Eu que vou apresentar e os colegas vão participar. E todo mundo aceitava, tal, bababá. E ninguém queria então, assim, quem que vai ser o presidente do grupo de jovem? Eu me candidato, se vocês me escolherem, eu tô aqui pra... E aí, assim... Eu não tinha eleição, não, é o Almir. Não, eu sempre fui democrático, assim, mas assim, todo mundo... E assim, chegou um momento que todo mundo já apontou, não, o Almir vai fazer, tal, vou fazer. E eu acho que isso foi criando essa desinibição, porque assim, a profissão minha, antes de tudo, você tem que ser uma pessoa que tem que vencer barreiras, tem que vencer essa coisa, primeiro, pessoal, introspecção não pode ter. Nossa. Né? Você tem que ter a cara para poder apresentar para o telespectador, você tem que ter a voz, você tem que ter tudo isso, e assim, você tem que também ter uma coisa que é o estímulo para poder você fazer aquilo que você tem que fazer, você entendeu? Enfrentar todas as adversidades. Você encarar um prefeito, você encarar um governador, você encarar um governador, quem quer que seja, para poder levar informação para a população. Se você vai entrevistar o povo também, você tem que ter total saber o ambiente que você está, controle, né? Saber fazer perguntas, saber conversar e etc. E eu acho que isso tudo veio se somando. E quando eu entrei na faculdade, aí que realmente eu me estimulei mais ainda para aquilo. É isso que eu quero fazer. Eu quero ir para a televisão. Não que eu não faça outra coisa. Eu faço rádio, eu faço impresso, que antigamente era revista, era jornal impresso. Hoje o impresso é para o site, né, para o digital, né, que a gente faz muito também. Mas assim, em tudo você tem que ter
essa capacidade, esse preparo. E eu acho que a vida me preparou lá atrás para isso. Então, quando eu cheguei na faculdade, não, eu quero fazer rádio, eu quero fazer televisão. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer televisão. Que o Então, assim, um professor meu lá, o Goya, que é um japonês que já está aposentado, foi uma pessoa também muito importante na minha vida, porque desde quando eu entrei que eu queria ir e tal, eu queria fazer o estágio, não sei o quê, e ele falava, não tá no momento, não tá na hora. Guarda essa sua ansiedade, porque vai ter o momento certo. Primeiro você tem que aprender aqui na faculdade o que é comunicação, como fazer comunicação, que estudar os grandes pensadores da comunicação, por que a coisa é assim, por que é assada, por que faz assim, por que não faz, para depois, quando você chegar lá, você chegar com o mínimo de preparo. E foi isso, a partir do segundo semestre do terceiro ano do curso, que são 4 anos, é que eu fui para a TV Serra Dourada. Só aí e tal, e aí quando você chega lá no mercado, é que você percebe que você não sabe nada. Isso é assim, que é outra história. Porque, na verdade, a faculdade, seja qual for, a exceção de áreas mais específicas, assim, como medicina, como engenharia, como arquitetura, que são as áreas das chamadas exatas, que assim, 2 mais 2 tem que ser 4 e ponto, e pronto. As outras não. As outras, elas te dão muito teoria, conhecimento, informação, para quando você chegar lá, você saber usar isso. Na prática, lá, como é que você vai aprender. E aí, claro, a empresa, o mercado, é que vai não te moldar, mas que vai te dar a prática. Ou seja, assim, não, aqui o negócio é assim. Aqui faz assim. Ah, mas na faculdade, não, na faculdade esquece a faculdade. Aqui é assim e tal. Até porque quando você vai para o mercado, você vai trabalhar numa empresa privada. Se você não for para uma empresa pública de comunicação, você vai para uma empresa privada. E lá tem N interesses que são ou conflitados ou tem que ser convergidos para poder você fazer o seu trabalho. Tem cultura, processo, metodologia. Tem toda uma outra história que você tem que aprender na prática tal, e etc. Tem que atender interesses dessa empresa, que é uma empresa comercial. Voltando a falar de empreendedorismo aqui, também você tem que saber lidar com isso. E aí entra aquele conflito da ética profissional com a realidade mercadológica, mas não tem como não conviver, sempre conviver e vai conviver, porque senão não existiria profissional e não existiria a empresa que te emprega. De forma O que você tem que fazer é saber convergir isso. Né? Mas graças a Deus, na empresa que eu trabalho até hoje, é uma empresa que sempre me deu total liberdade para eu dizer, olha, a primeira e única até hoje. Mas que sempre me deu a total liberdade para trabalhar. Eu nunca fui compelido a fazer assim ou fazer assado. Mas assim, mais inteligentemente eu também sei o que é a maneira correta de fazer, sem prejudicar a empresa e também sem prejudicar quem, por exemplo, paga as contas da empresa. Justamente. Você entendeu? Que é público, e é possível fazer isso, sempre foi possível fazer isso e continua sendo. Você entendeu? Mas sabe o que eu fico pensando? O Almir, garoto de 5 anos, fazendo a parede da casa dele, de barro, e de pau a pique. Nos melhores sonhos daquele Almir, ele imaginava que ele estaria um dia na televisão como âncora de um grande jornal, alguma coisa do tipo, chegaria a 10% disso aí. Você já pensou isso? Foi acontecendo? Não. Eu jamais imaginei. Só que assim, eu acho que o homem ele é feito de sonho. Isso. É motivado, como né? diz a Fernanda Montenegro, agora que inclusive está oportuno falar de Fernanda Montenegro por causa da Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro, o sonho é do tamanho da vida. Então, assim, eu acho que assim, se você não sonha, se você não aspira, se você não projeta, se você não empreende, se você não faz acontecer sua vida, você vai ter uma vida medíocre. Você não vai alcançar aquilo que, de repente, é o seu sonho, o tamanho do seu sonho. Então, assim, quando criança, eu obviamente não sonhava. O que eu sonhava quando você me deu uma oportunidade de falar o que eu sonhava quando eu era muito criança ainda? Eu acho que não era sonho, a gente não tinha essa dimensão tal, mas que hoje você tem. Quando eu era muito pequeno, eu já não queria mais ficar na roça. Já tinha essa Tanto vontade. é que antes de vender a fazenda, antes da gente ir para Porangatu, eu já morava com a minha avó na cidade. Você já tinha Eu ido já estava lá. Obviamente, depois fui morar com meus pais. Chegou um momento também em Porangatu que aquilo não me cabia mais. Assim, que eu queria uma coisa, eu via coisas, eu via televisão, eu lia, assim,
eu pensava assim, pô, esse povo tá conseguindo essas coisas, por que que eu também não posso conseguir? Olha, a oportunidade não tá Essas aqui. pessoas estão na televisão é porque um dia elas chegaram de alguma forma, por que que eu não posso chegar também? E aí eu olhava pro lado, não tá aqui. Tanto é que antes de eu vir para cá, eu fui locutor de rádio em Porangatu também, sonoplasta, porque naquela época você era o locutor e o sonoplastista também. Pra trazer aquela emoção. Aliás, né? naquela época era o contrário, você tinha só o locutor e tinha um sonoplastista. Hoje não, hoje você é locutor e é operador da mesa também. É que as mesas eram completamente diferentes, né? Não eram digitais, eram todas mesas analógicas, você tocava era o bolachão. Você parava aqui e tal, tinha um botão que você parava, o outro que você disparava, deixava no ponto e a música soltava. Tanto é que às vezes se você não programasse direitinho, que era o voltar o disco, que hoje o DJ faz isso aqui, é que a gente fazia. Era o sonoplasta que fazia, tá? O voltar o disco para poder sumir o som, para quando o locutor falar agora, sei lá, Milionários é Rico, Estrada da Vida, você soltava e a música entrava. Uau. Se você não programasse direito, se você deixasse um pouquinho de som, quando você soltava, ela entrava no na estrada. Aí o locutor, todo mundo, você não programou direito disso, você não voltou direito, tá entrando o som errado, tal, blá, blá, blá. Então, assim, lá eu fiz isso também. E lá, assim, eu já pensava, não, eu posso ser mais, eu posso conseguir mais. E já tinha experiência de outras pessoas conhecidas que tinham vindo para cá e que tinham dado certo em alguma coisa, que estavam ganhando mais, que estavam melhor na vida. Porque o interior, não sei se vocês são do interior, as expectativas, principalmente num passado aí, sei lá, de 20, 30 anos, você não tinha muita expectativa. Era ganhar pouco, era ter uma vida média, trabalhar na prefeitura, ou ter uma renda média. E assim, se nada acontecesse de diferente, se você não empreendesse em alguma coisa, se você não montasse alguma coisa para poder ter um lucro ou um retorno, sobreviver e ter uma vida mediana. Uma vida simples. Se você não era um filho de fazendeiro, que pudesse herdar essa fazenda, que fosse trabalhar com o pai, você não tinha expectativa. E era isso que eu via. Era isso que eu via, assim. Não culpo meus pais por causa disso. Mas assim, eu acho que eu posso fazer diferente, eu acho que eu posso ser diferente. E ali, eu comecei lá a fazer o primeiro ano do segundo grau, fazer contabilidade. Eu trabalhava na época também no escritório de contabilidade. E não era aquilo que eu queria fazer. Desconfortável totalmente. Não era a conta que eu queria fazer. Não era a conta, ficar somando lá, fazer livro fiscal, que naquela época você fazia a contabilidade toda manual. Ou então na máquina de escrever. Você tinha que digitar o dia inteiro, escrever na escrita fiscal, lançar nota fiscal, fechar a escrita fiscal, somar, apurar o resultado, botar no livro e tal. E guardar, não era aquilo que eu queria. Eu fazia porque era uma necessidade, eu não tinha outra coisa para fazer, eu tinha que trabalhar e tal. Igual eu trabalhei nesse escritório lá do Laticínios, era da administração, era fazer toda a administração lá da chegada do leite, organizar as fichas dos caras que traziam o leite, de informar para Goiânia por meio de telex para poder a administração central fazer o pagamento, mandava o pagamento, eu tinha que mandar isso para o banco para poder fazer o pagamento. Não era isso que eu queria fazer, não era isso. Então, assim, aí, de repente, surgiu a oportunidade desses 3 amigos, que nós éramos de grupos jovens lá da igreja de Porangatu, nós vamos para Goiânia, você não quer ir também, não? Falei, opa, tô dentro, tô dentro. E aí arrumamos, conversamos, isso foi em agosto de 88, e aí no final de 88, na virada do ano, eu já estava aqui em 89, e aí a gente foi morar junto, infelizmente não, porque a vida, assim, cada um faz o seu destino, faz a sua história, todo mundo veio para estudar, começou a estudar, os outros todos eram de posses lá em Porangatu, assim, filhos de pais que tinham comércios, que eram médicos na cidade, etc. E assim, só eu, o trabalhador, o ralador, tal, e que veio com eles. Mas assim, eu agradeço muito a eles pela iniciativa de me chamar e por me trazer. Eles voltaram, foram mexer com outras coisas, mas tem uns que estão muito bem, outros nem estão, mas assim, cada um seguiu o seu caminho. Mas eu não, eu falei, não, eu vim para cá para ficar, e aí fui morar com outras pessoas, arrumei outros colegas para poder morar, e aí veio essa trajetória toda até que eu passei na faculdade e aconteceu tudo isso que eu já contei aqui para vocês. Almir, é muito interessante isso. Gostaria só de dar um adentro aí dentro dessa jornada sua de vir do interior, romper barreiras, né? Que me fez lembrar
de como foi empreendedor, sua vontade de crescer, de estar na comunicação, né? De que forma isso? Da famosa frase que tem hoje, né? Que quem chega no propósito, quem suporta o processo. Sim. Né? E o processo é difícil. E difícil. E literalmente, justamente, onde é que a pessoa se perde, né? E literalmente aquela pergunta que o professor faz pro aluno de faculdade, né? Que o cara fala, não tenho tempo de estudar. O que você faz de meia-noite às 6? Você trabalhava, né? Sim. Então me fez refletir isso, que empreender é ter foco, ter resiliência, persistência e acreditar naquilo que você tem, aquele desejo, aquela vontade, aquele sonho, que sonhar faz o quê? Motivar. Exato. Faz a gente se mover. Sim. Parabéns, cara. Que história magnífica. Obrigado. Né? E um detalhe, faço estar dentro, uma observação, com tempos tão difíceis para a própria comunicação. Né? Exato. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Hoje a gente tem tudo na palma da mão. Nós estamos aqui no real time, transmitindo pelas nossas redes sociais e etc. Todo mundo nos acompanhando, o mundo todo. Que é uma informação técnica aqui. Sim, mas assim, eu acho também o seguinte, que hoje em dia muita gente às vezes não dá certo por causa dessa experiência que você tem que vivenciar. Não que eu queira que todo mundo sofra o que eu sofri, não, não é. Não é isso, porque cada um tem sua história, tem o seu momento, tem a sua vivência, cada um nasceu num tempo. Eu sou mais velho do que muita gente que está aí, muito mais rica, muito mais milionária do que eu. Mas assim, essa coisa dos valores, essa coisa da trajetória, do caminho, é que faz com que muitos empreendedores deem certo. Por quê? Porque a gente passa a valorizar aquilo que a gente lutou para poder conseguir. Tem gente que consegue mais fácil, porque hoje as múltiplas opções que tem aí, às vezes você consegue da sua casa sem fazer esforço nenhum. De forma... Estoura com apenas Então aí os influências da vida das redes sociais. Eu não considero empreendedores, tudo bem, cada um pensa como quiser, mas assim, mas o cara achou um nicho, achou uma oportunidade, que só com o que ele faz de graça na internet ele ganha dinheiro. Isso não é empreender? Você pode criticar, você pode achar que não, você pode achar que influenciador não contribui com nada, faz atrapalhar. Tem os que atrapalham mesmo, tem os que são até criminosos, que estão aí, infelizmente, influenciando negativamente muita gente que está seguindo essas pessoas, mas tem muita gente do bem. Tem muita gente do bem que é empreendedor na internet e que eu acho que é o caminho. É o caminho hoje, eu não faço isso porque, graças a Deus, eu tenho o meu aqui e vou continuar só com isso, não quero mais problema para minha vida, eu quero me aposentar, e viver minha vida, ir pro meu terreno que eu comprei e tal. E tá aí no momento de desacelerar. De desacelerar e deixar o meu legado, assim, porque eu tenho uma história de 28 anos que eu tô deixando um legado muito importante na área da comunicação, na área aí do serviço público. Porque o nosso, apesar da gente trabalhar numa empresa privada, o nosso serviço é um serviço público, é uma prestação de serviço público. Né? Nós somos o elo entre a sociedade e o poder público, né? E o nosso serviço ele é essencial, tanto para a preservação da democracia, quanto para esse intercâmbio entre o poder público e a sociedade. Então, assim, essa informação. Então, assim, eu acho que hoje é mais fácil, assim, por essas múltiplas situações que são colocadas hoje para você poder empreender, para você ter a sua atividade, mas eu acho que tudo, mesmo aí os influenciadores, se eles pararem para pensar um pouquinho, eles têm que refletir sobre isso. O que me trouxe até aqui, né? Como é que eu cheguei aqui, né? Porque também hoje tem, e esse negócio da trajetória que eu estou falando é muito importante para a gente poder levar em conta, porque é o seguinte: hoje você tem muito mais opções para você empreender, para você crescer, para você acontecer, para você ganhar dinheiro e etc. Mas se você não tomar cuidado, a falta desse negócio da trajetória, da perseverança, da raiz, da base, né? Do dia para a noite você cai. É que hoje do mesmo jeito que você sobe num foguete, foguete tem ré sim. Foguete tem ré, provou agora. Principalmente nessa situação de base, de estrutura e de você empreender. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, né? Quem sobe muito rápido tem que entender
como é que é esse ficar aqui em cima, porque a vida toda você teve aqui. De uma hora Aí você para outra. subiu de uma hora para outra. Como é que é esse ficar aqui? E normalmente quem sobe não quer descer. É um dos problemas. É um dos problemas, assim, é você administrar esse ego, essa vaidade, essa realidade que você vive agora, que obviamente você não quer voltar aqui para baixo. Nós já tivemos casos aqui, não só aqui em Goiás, mas no país inteiro e no mundo, de quem estava lá em cima e de repente fez uma besteirinha e caiu de uma hora para outra. E aí? Cadê a sua referência? Cadê a sua capacidade de reação? Cadê a sua capacidade, né? Cadê a sua expertise, a sua experiência de recomeçar? E outra, você tem uma outra coisa para poder fazer além disso? Porque se isso aqui não der certo agora, e aí? Qual a sua experiência, qual a sua inteligência, qual a sua expertise para poder você recomeçar a vida? Mas assim, eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua realidade. Só que eu eu tenho certeza, hoje é muito mais fácil você acontecer em várias áreas do que antes. As ferramentas, os meios eram todas muito mais difíceis. Muito mais difícil. Mas isso forja a pessoa. Perfeito. Isso forja o caráter. Isso forja o profissionalismo. Isso forja valores que hoje, infelizmente, estão muito dispersos aí, que as pessoas não dão mais tanta importância. Caráter, verdade, respeito, sabe, honestidade. Essas coisas estão muito, infelizmente, sabe, assim, viraram um segundo plano, algo que não deve acontecer. Algo que não deve acontecer. Eu acho que hoje, assim, eu falei agora há pouco, a sua verdade naquilo que você vai empreender, seja o que for, se ela não for realmente verdade, cara, não adianta você insistir. Vai dar errado, vai dar para trás, você entendeu? Então, assim, mas essa coisa de acordar cedo, de ir pro front, de enfrentar as adversidades para você chegar, isso é algo que você tem que ter assim em mente, porque é algo que vai ser do seu dia a dia, você entendeu? Não vai ter como você fazer diferente. Então, assim, não é na primeira dificuldade que você vai desistir. Não pensem que para eu chegar aqui hoje foi fácil, mesmo na minha profissão, com um emprego que nunca perdi até hoje. Eu sei que um dia vai acabar. Essa relação não é eterna, um dia a empresa vai falar, obrigado pela sua parceria, acabou, foi lindo a nossa relação comercial, que não tem paixão. Nem que seja na morte. Que não tem paixão, relação comercial não tem paixão, que vai acabar. Mas assim, se você tiver propósito, tiver verdade, seja numa profissão autônoma como a minha, de jornalista, seja no seu trabalho, no seu empreendimento, se você respeita o seu cliente, se você respeita aquilo que você faz, se você faz bem feito, se você não explora ninguém, se você não mente para ninguém, não tem como dar errado. E se você ainda tem Deus na frente ainda, as coisas vão acontecer mesmo. Tudo base, são pilares, são vários. O segredo do sucesso do Almir Costa foi ou está sendo... Desculpe, eu tô meio resfriada, por isso que eu tô, assim, tossindo. Sem culpa, sim. Eu acho que, assim, primeiro que eu assim, não considero que eu tenha tido um sucesso, assim. Eu acho que, assim, eu conquistei aquilo... Nós consideramos, né, Frank? Que bom. Porque uma coisa que eu acho que você tem que ter em si é essa coisa, você tem que dosar a sua vaidade, você entendeu? Assim, todo mundo me fala, não, você é um exemplo, você... É um cara que, assim, e graças a Deus, em 28 anos, eu acho que é bom pontuar isso aqui, como eu convivo no meio, eu já vi vários colegas, vários profissionais sendo criticados, sendo, sabe, assim, mal falados pelo que fizeram e etc. E eu não, graças a Deus, em 28 anos, eu nunca tive alguém para poder chegar para mim. Não que eu acho que não tivesse que chegar porque eu fui perfeito, não. Eu sei também das minhas falhas. Mas assim, nunca ninguém chegou para poder criticar o meu serviço, o meu trabalho, a minha forma de atuação. Sempre foi o contrário.
Sempre foi o contrário. Eu gosto quando você apresenta, eu gosto quando você faz a matéria, eu gosto de você transmite verdade, você transmite credibilidade, não sei o quê, bababá. Eu gosto de você como pessoa, você parece que é um bom filho, você parece que é uma pessoa bacana, uma pessoa do bem. Isso tudo eu acho que assim, eu acho que o segredo do sucesso é esse. Se você no seu empreendimento, no seu trabalho, os seus clientes, as suas pessoas para as quais você vive, para as quais você faz alguma coisa, chegar e falar isso, ou se nem falar, mas sempre estiver comprando de você, sempre estiver usando do seu serviço, usando daquilo que você produz, sem reclamar, meu amigo, você pode levar as mãos para o céu, porque você é o sucesso. Eu acho que o sucesso é isso. Eu acho que o sucesso é você olhar para trás e assim, ninguém tá apontando o dedo para você, ninguém ter te tirado do meio do caminho, ninguém ter largado você no meio e até hoje tá lá com você, te aplaudindo, te homenageando, te incentivando, gostando de você. Eu acho que o segredo do sucesso, eu acho que é esse. É claro que, assim, você conquistar financeiramente, o resultado de tudo isso é fantástico. Né? Seja muita coisa, seja muito dinheiro, seja médio dinheiro, seja pouco dinheiro, é muito bom também. E claro, o seu desempenho que vai dizer se você vai conseguir ou mais dinheiro ou menos dinheiro, se você vai conseguir empreender mais, melhor, ganhar mais ou não. Vai depender de você e daquilo que você faz, você entendeu? Seja em qual área for. Se você for um bom médico, você vai ganhar muito dinheiro. Se você é um bom jornalista, você vai ganhar muito dinheiro também. E não me venha com essa história, por exemplo. Tem muita gente que me pergunta, eu vou às vezes de vez em quando à faculdade, para poder falar com os colegas que estão ainda estudando e etc, tal. Aí uns falam, mas a gente ouve aqui que a profissão é muito difícil, que não ganha nada, que você tem que ter 3, 4 empregos. É exatamente isso mesmo. Olha, aí os caras dar palestra, eu vou falar com os colegas, né? Não, aí eles falam isso, eu falo, não, mas é isso mesmo. Eu falo, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas você deve saber também que tem engenheiro que ganha pouco. Sim. Tem médico que é médico do SUS e ganha pouco. Uhum. Tem arquiteto que, infelizmente, não aconteceu aí de ser um grande arquiteto de uma grande construtora que não ganha tanto. Nossa, carninha mais. Mas ele deixou de ser o arquiteto? Não. Ele é apaixonado, é vocacionado na profissão dele. O médico deixou de ser médico? Não, ele trabalha no postinho lá, mas ele é o melhor médico do postinho. Ele ganhou milhões e milhões, está milionário? Não, mas assim, ele ganhou a vida dele, ele ganhou o suficiente para poder sustentar a família dele, para manter a vida dele. Tem a satisfação. A satisfação pessoal, e a realização. Você vive disso? Você vive disso? Não. Mas assim, se você não quer se realizar financeira, não só profissionalmente, mas financeiramente também, você tem que ralar peito, filho. É o que eu já falei para eles, assim, em várias vezes que eu fui. Você tem que ralar peito, você tem que arrumar um bom trabalho, você tem que investir na sua profissão, você tem que ser o melhor jornalista da sua área que você for atuar. Ou você é um generalista com um clínico geral, ou você vai ser lá o melhor repórter, ou o melhor jornalista de economia, ou o melhor de política, ou o melhor de variedades, ou o melhor de qualquer área. Tem dinheiro e tem mercado para isso? Tem sim, tem sim. Eu não me arrependo de estar na minha profissão. Não sou um multimilionário, não sou mesmo. Está realizado. Mas eu estou realizado, tanto pessoalmente quanto financeiramente. Os empregos que eu tenho... você tem 3 empregos? Tenho. Você trabalha às vezes à noite? Trabalho. Por opção? Por opção e por necessidade também. Eu não quero trabalhar só para poder pagar as contas no final do mês, eu quero trabalhar um pouco mais para poder ter um dinheiro para viajar, para comprar alguma coisa, para poder... Viver, quero viver. Sobreviver. Então, assim, em qualquer área, por exemplo, assim, é uma coisa que eu já ouvi também. Eu fui estagiário do SEBRAE também, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A gente Vai descobrindo as coisas. E aí, assim, como eu era estagiário lá, eu aproveitava para fazer muitos cursos, porque a chefia, na época, ela me permitia que eu participasse de alguns cursos lá. Muito capacitação. Como eu não era bobo nem nada, e eu fazia isso lá de graça, enquanto todo mundo que vai fazer tem que pagar, eu assisti às palestras. E uma vez eu ouvi essa coisa de que para você
ser um bom empreendedor, uma das coisas que você tem que acumular é conhecimento na área daquilo que você vai fazer. Exato. Uhum. Seja o que for. Se você for um padeiro, você tem que ser o melhor padeiro. Isso. Se você for um dono de padaria, você tem que ser o melhor dono de padaria. Se você for um leiteiro, você tem que ser o melhor tirador de leite. E assim, você tem que agregar conhecimento à sua vida. Perfeito. Você tem que estudar aquilo que você vai atuar na sua área profissional ou então de empreendimento. Sim. Estudar o mercado, estudar o melhor material que você vai usar para poder fazer o seu produto, a política de preço, a clientela, como é que eu vou conquistar esses clientes, onde estão esses clientes, é melhor montar a empresa aqui ou, sei lá, daqui a 8 quilômetros onde não tem concorrência, lá tá precisando ou não tá, tal, essa coisa toda. Então, assim, uma das coisas que eu acho que tem que ter realmente, e que eu me preocupo sempre na minha profissão, por exemplo, é ser o mais bem informado possível. Primeiro assim, porque é uma necessidade minha. Eu tenho que saber, eu tenho que me informar. A profissão te exige isso também. E assim, além de informação, conhecimento também, você tem que ir além. Porque uma coisa é a informação que é aquilo superficial, que é só o entendimento daquilo que chegou para você de informação. Outra coisa é você aprofundar na coisa, ou seja, você agregar conhecimento daquilo que está acontecendo e que é objeto do seu trabalho. Então, assim, eu saio da televisão, por exemplo, às vezes eu estou numa roda de amigos e eu estou lá no celular vendo informação. E o povo, celular, lendo jornal essa hora, tal, babá, nós estamos aqui conversando. Eu preciso disso. Perfeito. Eu preciso disso. Eu preciso saber o que está acontecendo. Tal, se tem que estar atualizado. Daqui a pouquinho eu precisar de uma informação, precisar falar sobre aquilo, eu tenho que saber. Exato. O que está acontecendo no mundo. Então, é a mesma coisa em todas as outras áreas. Se você é engenheiro, você tem que saber o que na engenharia há de melhor, de mais importante, para poder você estar fazendo o melhor trabalho. E em outras áreas todas, né? Nas outras áreas todas também. E isso é o comportamento empreendedor, entendeu? Olha só, conhecimento, ele estuda. Quem é que pediu? Almir, você tem que estudar. Almir, você tem que fazer isso. Não. Proatividade, ele vai lá, ele entende que ele precisa, ele vai. Não tem horário de trabalhar. É o empreendedor. Não tem horário, não é? Porque patrão. A gente muitas vezes você tá passeando quando todo mundo tá trabalhando e você tá trabalhando enquanto todo mundo tá dormindo. Então, assim, o empreendedor, ele faz a hora que precisa. E aí você mostra aqui que o Almir, ele tem trazido isso do empreendedorismo, trouxe isso do empreendedorismo para a vida dele. Isso é muito importante, né? Antes da gente, o papo é tão bom, tá gostoso, antes da gente ir pro encerramento, as considerações finais, o tempo voa aqui. Sim. Que voa, ainda mais o podcast é bom, é por isso justamente, também. Pela honestidade, pelo carisma que você tem, vem aqui uma curiosidade, que a gente fala de evoluir, de conhecimento, de estar buscando novas técnicas. E hoje é mais fácil. Hoje, por exemplo, eu fiz oratória. O Jonas trabalhou numa empresa de oratória, que hoje vende essas técnicas. Aí vem a nossa curiosidade. Você falou que teve o dom, a vontade de crescer, porque trazendo para os dados estatísticos de hoje, para quem está em casa e não sabe, já falei isso aqui, repito, o pessoal tem mais medo de morrer do que falar em público. Você sabia disso? Ou então morre quando vai falar. Justamente. Dá um salário no tio que morre. E também sabemos que 78% da nossa comunicação ela é não verbal. Sim. Que é corporal, Exato. né, de transmissão. E aí fica assim essa curiosidade. Eu sei que você tem um dom e a gente falou de forjar. Forjar é o quê? É lapidar. Sim. É transformar, evoluir, né? Pegar uma coisa crua e transformá-la, né? E como é que foi essa oratória? Você tem uma oratória linda, maravilhosa, tranquila, você passa serenidade, você passa confiança, e você vê que é uma coisa natural. Eu procurei técnicas, falar verbalmente, usar modulação de voz, ter respiração, postura, eu fui tendo esses conhecimentos, né? Gerar rapport.
E você, na sua trajetória, teve esse acesso ou você foi no dia a dia se inspirando? Olha só que o Cid Moreira, como é que ele fala, né? Ou fulano de tal, como é que ele porta? Como é que foi essa trajetória? Surgiu essa curiosidade que durante isso, depois nós partimos para as considerações finais. Isso é oportuno, porque a gente volta àquilo que vocês perguntaram, de como é que surgiu essa vontade de ir para a televisão, de ir para o jornalismo. Eu vou voltar a uma outra história que eu acho que é muito importante. Em 1987, e quando a gente fala assim, parece que a gente é velho demais, Nossa, foi bem ali, gente. Mas assim, foi bem ali, né? Foi bem ali. Em 1987, isso em setembro de 1987, depois eu vou dizer por que eu lembro o mês. Eu era uma criança pequenininha em Porangatu. Olha. O presidente José Sarney foi lá em Porangatu para o lançamento, pela primeira vez, que depois tiveram mais uns 2 lançamentos até a obra acontecer, que foi o primeiro lançamento da Ferrovia Norte-Sul. Nossa, até hoje inaugura essa... Agora já está funcionando, agora passa lá em Porangatu, está funcionando, já está transportando muita coisa, está funcionando. Mas esse foi o primeiro lançamento. E aí o Ministério, na época, achou de levar o presidente lá para esse lançamento. Que era assim, um marco histórico no Brasil. Né? Não, e um marco da gestão do José Sarney. Um marco da gestão do José Sarney. E ele foi lá. Foi num helicóptero do Exército, desceu lá perto da cidade, foi lá. E eu não sei se vocês sabem, quando o presidente viaja, claro que todo mundo sabe, não estou falando besteira. Quando o presidente viaja, a imprensa que faz a cobertura do presidente se desloca para onde ele vai. As grandes redes mandam os repórteres, hoje nem tanto, porque assim, nos estados já tem as emissoras que têm os repórteres tem as regionais, né? E aí, se ele vem aqui para Goiás, por exemplo, os repórteres daqui de Goiás é que vão cobrir a visita do presidente. Na minha emissora, por exemplo, eu que vou cobrir a visita do presidente da República. Mas naquela época, não. Naquela época, vinha, por exemplo, os repórteres nacionais para poder fazer as coberturas da visita do presidente. E um negócio como esse, gigante, lançamento da ferrovia, assim, era um evento nacional. Foi o evento nacional, foi para lá, e os maiores repórteres foram para lá. E aí, de repente, de uma hora para outra, Porangatu virou um pandemônio, a visita do presidente, exército. Naquela época ainda tinha movimento. Naquela época ainda tinha lá em Porangatu o tiro de guerra, que era uma representação do exército, onde você tirava o tempo, que você era recruta do exército, ainda tinha lá em Porangatu. Olha só. Toda a estrutura foi mobilizada, foi invadida pelo pessoal do exército, que veio, assim, gente de fora, generais, para poder acompanhar a visita do presidente. A cidade virou um negócio. E eu já vendia picolé naquela época. Olha. Primeiro eu fui engraxado, depois eu fui vender picolé. E eu vi aquela movimentação toda na cidade. Aquela muvuca toda, aquela alvoroço. O que está acontecendo? Aí fiquei sabendo que era a visita do presidente. E aí eu comecei a ver as equipes de televisão chegar. Naquela época, TV Globo, TV Manchete, TV Bandeirantes, que não era Band, era Bandeirantes. As grandes emissoras, os grandes jornalistas, tudo chegando em Porangatu, faltando hotel, aquela loucura, tal, bababá. Resumo da ópera. Chegou o dia da visita do presidente. Chegou a visita do presidente e eu, nesse dia, não fui vender picolé. Eu falei, eu vou lá para poder ver o que é isso, como é que é isso. Porque assim, eu já fiquei encantado com os repórteres chegando na televisão, não sei o que, aquele trem mágico e tal. Menino, você sabe como é que é. E eu sempre fui curioso demais da conta, subinteressado das coisas. E fui para lá, que foi na feira coberta da cidade, o evento para receber o presidente. E aí teve a solenidade, o Sarney disse lá aquela frase célebre, que doa quem doer, custe a quem custar, a ferrovia vai sair. E não saiu. E não saiu, porque o lobby do pneu, o lobby dos caminhões, o lobby das grandes empresas aí de transporte rodoviário bateu forte e a ferrovia não saiu. Saiu no governo Lula, mas assim, espedaçado. Veio até a Dilma e agora que acabou realmente, fez a interligação tal que está funcionando. E aí, eu lá acompanhando isso tudo lá, os repórteres saíram da solenidade e foram gravar o que a gente chama na matéria de passagem. Passagem é quando você faz a matéria e no meio da matéria o repórter aparece. Aquele momento que o repórter aparece chama-se passagem, que é a passagem do repórter na matéria para contar alguma coisa de destaque. E aí eu vi aquele povo gravando lá e eu fiquei encantado com aquilo. Tal, como é que faz, tal, bababá, que coisa linda, não sei o que, tal. O Sarney veio embora, inclusive ele saiu lá de Porangatu e veio aqui se encontrar com o Santilo, porque tinha acontecido recentemente o acidente do Césio aqui em Goiânia. Na época de 80. Aquele trauma todo, ele veio anunciar uns investimentos aqui também, veio trazer o apoio ao governo, ao Estado, para que as pessoas
parassem com aquele preconceito horroroso que houve naquela época do acidente, que a situação estava controlada e que não tinha problema, que Goiás não tinha problema mais. Aí, tal, veio embora. E ali me despertou realmente, de fato, O desejo. que eu queria ir ser um repórter um dia na vida. E vendo os colegas gravar naquele dia, eu não entendia nada disso. Assim, eu já comecei a impostar a voz, já comecei a falar Olha só. como eu vi aquele dia lá, você entendeu? Isso, claro, isso, claro, uns 3, 4 anos depois, quando eu era muito pequeno ainda. E aí comecei na escola, tal, não sei o quê. Você lembrava da Pensei, eu via na televisão o repórter, via o apresentador e já falava comigo. E a minha voz, graças a Deus, já veio encorpada, realmente, Imponente, ficando sim. imponente. E eu fui melhorando isso, fui reverberizando isso. Porque assim, você estava falando dessa coisa de oratória, hoje você tem muita trata a sua ferramenta. voz, você trabalha a sua voz, você imposta a sua voz e depois você trabalha aquelas coisas que são a adequação dela para cada situação. Você tem que falar alto, você tem que falar impostado, você tem que falar baixo, você tem que usar a voz mais forte para poder impor o que eu estou querendo falar. Tudo isso são técnicas que você vai adquirindo ao longo do tempo. É claro que quando eu comecei na televisão, eu tinha uma fonoaudióloga que me atendia, que era a Eni Zanluc e tal, que atendia todo mundo, e que ajudou muito nisso, Sim. nesse processo. Sim, isso é. Mas eu acho que... como mais profissional, né? Sim, mas eu acho assim que eu era tão vocacionado porque eu queria, Uhum. que eu próprio fui... Você criou sua técnica. Eu fui criando minha técnica e fui vendo muito colega fazer. Aperfeiçoando. Então aquele ali que eu via, eu falava, esse é bom, Olha só. esse eu não quero. Começou avaliando. Esse eu não quero, esse eu dom, quero, né? esse eu quero. A expertise. Até né? o jeito de segurar o microfone eu importei de alguns colegas. Ó, que legal. Eu tenho uma marca que amigos próximos meus sabem como é que eu seguro o microfone. Tá a mãozinha do Almir lá, ele estava segurando assim. Então assim, você cria essa marca, você cria essa identidade, você entendeu? Persona. A sua personalidade. Que assim, legal. eu acho Olha que uma isso. das coisas de televisão para o jornalismo, além da coisa de você saber fazer, de você fazer correto, de você ser honesto naquilo que você apresenta para o seu telespectador, uma coisa que eu acho que é importante é a identidade. A pessoa que te vê, ela sabe que é você. A pessoa que vê você fazendo a matéria, ela gosta porque é você que está fazendo. E assim, para fechar o que a gente está falando aqui diante da sua pergunta, teve uma coisa assim interessantíssima e ao mesmo tempo até difícil, que foi durante a pandemia. Vocês se lembram que durante a pandemia a gente teve aquela dificuldade toda de usar máscaras. E assim, em qualquer lugar, trabalhando ou não trabalhando, você tinha que estar de máscaras. E às vezes eu chegava nos lugares assim, de máscara, e normalmente as pessoas não me conheciam. Quando eu abria a boca para poder falar, as pessoas de máscara também, você tá de máscara, mas você é o repórter e tal. Seu Almir. Isso é identidade, isso é identificação, e isso é credibilidade, você entendeu? E isso é o retorno que você traz disso que você investe. Porque assim, o que eu construí também em relação a isso, a voz, a postura, a forma de comunicar com as pessoas, isso também criou uma identificação, uma identidade que é difícil. Assim, você tá num lugar assim que hoje aconteceu hoje. O que a gente tá falando é muito bom do que aconteceu hoje. Eu comecei a fazer uma matéria lá no Eldorado, do outro lado da cidade, e a gente veio fazer uma outra fala aqui no setor universitário com um economista, perto daqui, inclusive. E eu não tinha tido ainda a oportunidade de tomar café. Aí eu pedi pro meu colega, vamos passar ali em frente ao Araújo Jorge, ao Hospital Araújo Jorge, que lá tem uma lanchonete boa, é caminho, você para lá, eu como rapidinho. Ele já tinha lanchado, então eu vou ficar aqui no carro abaixo. Cheguei, aí falei com a balconista, né, pedi, eu quero esses pães de queijo, esses 2 biscoitinhos aqui. Aí ela pegou o prato e olhou pra mim. Você é o jornalista, da TV, e aí já gritou pro balcão. Quem tá aqui? Isso aqui alarmou. Isso é fantástico, porque assim, se as pessoas gostam de você, elas fazem isso, senão elas ignoram você. Isso. Porque telespectador é igual criança. Ou ele te adora ou ele te detesta. Você entendeu? Vira a cara pra você e tal, é um negócio, a criança é desse jeito também. Se ele for com a sua cara, ele ri pra você, senão ele dá língua, faz qualquer coisa. A mesma coisa é o telespectador.
E aí o pessoal Gostei dessa analogia. e o pessoal ali da área lá da lanchonete, que era grande, que é um restaurante também, não tinha ouvido. Aí eu sento lá, uma senhora que estava lá, também faz a mesma coisa. Nossa, você aqui, não sei o quê, bababá. A conversa se espalha pelo restaurante. Rapidamente. E aí todo mundo, tal, com aquele carinho, perguntando o que você estava fazendo aqui. Aí já apresenta um problema, já apresenta outro. Isso é aquilo que a gente estava falando de sucesso. Sim, Isso para mim é sucesso. sim. Sabe assim, você não se impõe com Uhum. a vaidade, A sua posição. sua soberba, que você é um cara que apresenta todo dia na televisão e que você é o cara que todo mundo... Primeiro que eu não tenho a ilusão que todo mundo tem que me conhecer. Eu não saio por aí feito um boi preto do cu branco. Desculpa a expressão, mas um ex-chefe meu tinha essa expressão, assim, que ele define muito bem o que é um boi preto do cu branco. Justamente. Você pega uma boiada, 99,9% dos bois tem o cu branco. Um tem o cu preto. Não sei se eu posso falar cu preto, né? Tá tudo E aí, como o dele é diferente de todo mundo, ele anda assim no meio da mano. que bom. Eu não tenho essa impressão. A vaidade. E às vezes eu até me surpreendo até hoje, 28 anos depois, porque eu tô assim numa boa, tal, na feira, não sei o que, no mercado tal, e o povo chega para poder falar com você. Você fala, pô, mas aqui o povo tá... Não, assim... Eu acho que esse é o reconhecimento. Eu não tenho que me impor, não tenho que ter a soberba de achar que eu sou o melhor, tal, e que todo mundo tem que me conhecer, que tem que me reconhecer, e que tem que baixar a cabeça para mim, que eu sou o jornalista tal e etc. Não. Isso tem que vir de lá para cá, até porque o meu trabalho é para ter esse retorno. Justamente. Senão não faz O meu trabalho é para poder fazer essa ponte com o telespectador e ele é que tem que avaliar o meu trabalho, ele é que tem que dar esse feedback para mim. É igual voltando a essa coisa que a gente está querendo pontuar aqui do empreendedorismo. O feedback tem que ser do cliente, não é você impor o seu produto, o seu serviço, o seu investimento para alguém e alguém tem que gostar, não. A pessoa que compra, a pessoa que acha que precisa ou que precisa do que você está fazendo, é que tem que dar esse feedback. E se ele der esse feedback sendo fiel a você, e às vezes até te elogiando pelo que você é, pelo que você faz, esse é o resultado do sucesso. Para mim, forma de sucesso é isso. Que bacana. Você entendeu? É assim, é o reconhecimento que vem sem você exigir, sem você cobrar. É você fazendo no dia a dia, e aí essa coisa uma hora acontece. Uma hora alguém começa a reconhecer, alguém começa a poder falar o boca a boca. Na televisão isso é muito mais fácil porque você atinge uma gama enorme, né? Apesar da queda que a gente teve de gente conectada com televisão, mas assim, a televisão ainda é e vai continuar o grande veículo, né? O veículo de massa. Carro-chefe. É o carro-chefe, assim, o que reverbera na internet, nas redes sociais, quase sempre é o que foi para a televisão. Tem muito também da rede social que vem para a televisão e vice-versa. É por isso que eu falo que assim, um veículo, um meio de comunicação não mata o outro. Complemento. Igual eu falei no início, quando o rádio surgiu, falou, não tem mais nada, assim, acabou, o rádio vai dominar, não dominou. Veio o Telex, não, agora acabou, né, tal. Veio a televisão, aí agora que pronto, tal. Não, hoje nós estamos na internet. Globalizou, Sim. né? Aí veio a rede social e os telefones móveis com a internet, quer dizer, eu acho que cada ciclo, cada momento tem a sua diferença, tem a sua importância ali, e cada coisa que chega naquele momento, ela agrega. Sim. Acho que uma coisa não mata a outra. Não tem esse negócio de que uma coisa vai matar a outra. Ainda mais comunicação. Você tem que ter realmente cada vez mais meios para poder se comunicar, assim, entendeu? O problema que eu estava falando com o Jonas antes de começar aqui essa gravação é que assim, muita gente não sabe o que fazer. E aí faz besteira. Sim. E aí faz besteira. Usa para o mal, usa para o crime. Hoje, infelizmente, a criminalidade migrou para isso aqui. Você não tem um bandido mais na sua porta. Você tem um bandido aqui, dentro. Você tem um bandido aqui no celular, querendo todo dia. Eu não sei vocês, mas eu recebo, assim, dezenas de ligações por dia de gente querendo me dar golpe. Demais da conta. Ainda bem que meu celular eu consegui as ferramentas adequadas para poder falar. É possível fraude, tentativa de golpe, spam.
para poder você se livrar. Senão eu já tinha caído, já como tanta gente tem caído. Pela persistência. Exato, deles, né? sabe assim, pelo mau uso da comunicação. Justamente. O mau uso das ferramentas que a gente tem aí à nossa disposição. E eu acho que uma das coisas, também falando em ferramenta, uma das coisas que, assim, que qualquer empreendedor hoje tem que investir é nisso. É em ferramentas de comunicação, você entendeu? É nessa interlocução, porque a gente falava, né, Jonas, antes, inclusive, dessa coisa de que, assim, nós estamos usando tanto isso aqui que a gente está perdendo isso aqui. Isso, exato. Essa convivência, esse encontro físico, essa relação mais humana, né, mais próxima, né? mais familiar, mais fraternal, a gente está perdendo isso por causa das redes sociais, porque a gente está aqui. A gente está aqui o dia todo, o dia todo a gente está aqui. Né? Então, assim, mas isso é uma consequência e a gente tem que procurar, né, administrar isso, de como isso vai entrar nas nossas vidas, como é que isso vai ser absorvido por nós, porque você pode ser mais ou ser menos impactado por isso, dependendo daquilo que você é enquanto pessoa e daquilo também que você quer para sua vida. Almir, isso é muito maravilhoso. Dá outro podcast, né? Nossa, para falar de tecnologia. Exato, não, assim. E fica o pré-convite para te falar sobre Mas isso. Hoje, assim, o que eu percebo na área das atividades comerciais e empreendedoras é isso. Sim. Se você estiver fora da tecnologia, meu amigo, acabou. Não tem mais. Hoje, muita gente aí tem o comércio fechado e só trabalha com delivery. Sim. Isso era impraticável, isso era impossível. A pandemia, ela inclusive trouxe também, né, assim, muito upgrade. Não, nós trouxe esse upgrade para o online, né, porque muita gente que precisava manter as atividades não tinha como, porque tal da restrição você não podia fazer nada. A minha irmã é uma empreendedora, ela é dona de um restaurante, que é o Simbora, restaurante do Lima ali no Jardim América. Eles tiveram um problema seríssimo, porque assim, eles não estavam conectados com isso. Então, assim, passaram muita dificuldade por conta disso, até que do meio para o fim da pandemia eles conseguiram fazer com que a sua clientela percebessem que assim, o restaurante estava funcionando e que poderia entregar. E aí contratou às pressas motoboys, etc., levou a atividade para os aplicativos, etc., e foi assim que conseguiram sobreviver a essa dificuldade enorme que foi a pandemia. Hoje estão, assim, voando no delivery. Por quê? Hoje todo mundo sabe. Sim, tem muita gente que vai para lá para poder... Porque tem muita gente que gosta disso. Eu sentar, né? Sentar, conversar, comer ali numa boa, ir com alguém bacana, tal, comer uma comida boa. Ótimo, se você não quer, se você quer na sua casa, eu quero. Acesso. Telefoninho, vai lá, pede o aplicativo, né? Chegou em casa, recebeu como sua casa, pronto, acabou. Jonas, Almir, eu falei que ia ser grande, né? Essa bancada, ter um transbordo de conhecimento, de experiência. É uma honra tê-lo aqui, ter recebido, ter essa partilha de conhecimento. Obrigado, a honra foi minha. Gratificante ter, assim, uma jornada, né? De saber que tudo é possível na vida. O cara que vem lá, literalmente, do interior de Porangatu. Do interior da roça, literalmente. E eu não falei que eu capinei a roça, que eu fiz coivara de roça de toco, que eu bati feijão de cambito, não sei se vocês sabem o que é isso. Muita gente não sabe. Plantei arroz de matraca. Olha só. Sim. Colhi o arroz de cutelo. Tá vendo? Que você tinha que cortar o arroz e tal e levar lá para um pano grande que você tinha lá e tinha estivado e bater ele para poder tirar os grãos. E né? não é fácil. E a gente vê fazer isso. tudo isso e graças a Deus estou aqui hoje. E isso é um exemplo. Tem muitos amigos que duvidam que eu tenha feito isso, mas tranquilo, não tem problema não. Para você que hoje está em dificuldade, você que está capinando roça, você que está... Nossa, eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Olha só, você pode chegar aqui muito mais longe. Então, assim, é só sonhar, né? E assim, gente, muitos dos grandes realizadores aí nesse país tem uma história parecida com a minha, não sei a de vocês, mas assim, são pessoas que vieram do interior, que são retirantes, que não tinham a oportunidade lá onde moravam, onde nasceram e que acreditaram num sonho. O sonho é o tamanho da vida, o sonho é o tamanho da vida. Você vai, persiste e tal, e consegue. Tem dificuldade? Tem, meu amigo. Tudo na vida é difícil. Só não tem solução para a morte. A única certeza que a gente tem é que vai morrer e pronto, acabou. Jonas. Mas assim, a gente tem que
acreditar. Eu Sempre. acho que a solução, a palavra de ordem é essa, é acreditar. Tudo é possível. Tudo é possível. Zona, infelizmente, nós chegamos no final, né? Eu acho que eu conversei demais aqui, De forma alguma. Pelo contrário, partilhou conosco conhecimento. Trouxe para nós realmente que a vida é um empreendedorismo. Que só sobrevive quem sabe empreender. E às vezes a gente fala de empreender, acho que é comércio. É ter uma só ganhar empresa, dinheiro. né? Só ganhar dinheiro. Na verdade, é fazer dinheiro. Que o dinheiro tudo é consequência sim. daquilo que você mesmo propôs aqui para nós. De o quê? De fazer o que você gosta, acreditar no seu sonho, ser perseverante, ter foco, resiliência. E tem que ter paixão pelo que faz. Paixão. Paixão. Jonas, infelizmente chegamos no final. Com Tá gostinho de quero mais. Como disse nosso amigo Crispim, é hora das considerações finais. Mas eu só vou fazer minhas considerações finais com duas condições. Primeiro, o Almir garantindo para nós que ele vai voltar. Porque tem, no mínimo... Eu não sei, hein, gente? Será? Eu tenho umas 20 Se quiser, a gente Entrevista maravilhosa, Almir. Muito obrigado. Que bom. Eu espero que Nossa, foi... tenha contribuído de alguma forma. Obrigado a vocês que estão aí. E a segunda questão é a seguinte. Eu fiquei muito curioso. Eu vou terminar minhas considerações finais, mas eu gostaria, depois das suas considerações finais, que você fizesse para nós uma narração de rádio. Eu fiquei curioso para saber como é que Uma narração? o Almir radialista. Eu achei muito legal na hora que Mas eu sou radialista. É assim, eu já fui locutor de programas, realmente. Você chama a música, desanunciar a música, ler o anúncio, não sei o que e tal, né? O Rádio Nova Era FM, agora 10h45, você ouviu Anitta! Muito bom. Mais ou menos assim. Mas eu fiz mais rádio, foi como jornalista. Sim. Então é leitura de notícias e comentário e entrevistas também, como eu faço na televisão. Nossa, Faço até hoje ainda, mas assim, menos hoje rádio. Por causa da falta de tempo. Se sair da Não, TV. graças a Deus eu me preparei, foi pra isso também. Uma outra coisa que eu falo, encerrando, gente, que eu converso demais. Que nada. É que assim, é que você tem que estar preparado na vida para outras coisas também. Oportunidade, Então, né? por exemplo, na sua atividade, veja o leque de opções que tem e vá aprender isso. Por exemplo, na minha área, na televisão, eu só não varri e não limpei o chão da emissora até hoje. Porque o serviço é terceirizado, senão eu tiro o emprego da Central Auxiliar de Serviços Gerais. Mas assim, eu aprendi a fazer tudo. Eu faço produção, eu faço edição, eu faço reportagem, eu faço apresentação, eu faço coordenação, eu já fiz tudo. Já fiz absolutamente tudo. Então, uma última mensagem que eu deixo, eu acho que é essa. Você tem que estar preparado para uma série de coisas na vida, porque se uma não der certo, filho, não vai achar que a vida acabou, não, que você tem que se virar. Posição, o cara joga. Exato. Você tem que... Já que ele iniciou, né? Fala pra nós onde que te encontra. Você fala nas redes sociais? Nas redes sociais, no Instagram é Almir CJA no Instagram, vou deixar só o Instagram, o Facebook é Almir Costa. Eu trabalho na TV Serra Dourada, eu estou em todos os programas da emissora, especialmente no Jornal do Meio-Dia, mas tem o SBT Notícias Goiás também. Tem o jornal Serra Dourada também, que eu estou, e em todos esses jornais, tanto eu faço matéria quanto eu apresento também esses jornais, e existe já uma definição da emissora, uma coisa que eu deixo aqui no ar também, que já é público, então eu já posso falar, que em breve eu terei um programa meu na emissora, que vai ser de manhã, das 6h30 às 7h30 da manhã, que é um programa de jornalismo também, como os outros da casa, informativo, e que está ainda sendo gestado, mas que logo, logo vai estar no ar. E também, como disse, eu sou servidor público do Estado, sou concursado da ABC, que é a Agência Brasil Central, a antiga AGECOM, estava à disposição da Alego e agora devo voltar, depois de uma licença-prêmio que eu peguei, para alguma área do governo, na área de comunicação. E ainda sou também assessor de imprensa da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, onde eu trabalho há mais de 10 anos também. E outras coisas que aparecem, ainda sou cerimonialista também, quem tiver que contratar para poder fazer apresentação de eventos. Eu fiz o curso também lá no Sebrae, onde eu estagiei, que eu também achava que eu tinha algum talento para isso, para apresentar eventos, né? Essa experiência da igreja que me veio e tal, e eu queria somar isso, fiz o curso também lá. E, de vez em quando, estou aí apresentando eventos também e seguindo a vida também. Imagina o pessoal ter o Almir Costa como cerimonialista do seu evento, imagina. É só chamar que a gente... Para você deixar para o nosso
telespectadores aí, nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos apaixonados em empreendedorismo, o que o Almir Costa, você falou de legado, né? Você quer deixar um legado, o que você passaria para esse público da sua experiência, da sua vivência? Vamos falar de empreendedorismo, o que você transmitiria para ele? O que nós falamos de sonho, nós falamos de foco, falamos de resiliência, de persistência, de foco, de paixão. O que você deixaria para esse pessoal aí nessa forma de empreender, tanto na vida como no profissional? Por falar em vida, eu acho assim que o paralelo que eu faço da minha trajetória, eu acho que todo mundo tem que fazer na sua trajetória de vida, é que assim, o que acontece na sua vida comercial, na sua vida financeira, é mais ou menos o que acontece na sua vida pessoal, na sua vida física e biológica. Privado. A gente nasce com um sistema perfeito que Deus nos concedeu e a gente começa a estragar. A partir do primeiro momento que a gente vive, é o retrocesso. A gente começa a estragar. A gente começa a comer mal, a fazer coisa mal, a fumar, a beber, Nossa, que e a gente vai se estragando. Eu acho que na vida comercial é mais ou menos assim. Quem não quer que a sua vida se deteriore fisicamente e biologicamente, você tem que se cuidar. Você tem que diminuir as coisas, você tem que diminuir a sua vida de estresse, você tem que diminuir o que você come que faz mal, ou o que você consome que faz mal, porque isso vai te prejudicar e você vai ter problemas, vai morrer mais cedo, vai adoecer mais cedo, vai pegar uma doença incurável. Enfim, eu acho que na vida comercial eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que assim, você cria alguma coisa e você tem que zelar daquela coisa. Eu acho que você tem que moldar aquilo, cuidar daquilo para que aquilo não morra, para que aquilo não se acabe, para que aquilo seja cada vez mais melhorado no seu dia a dia e que dê o retorno que você almeja. Porque qual que é o retorno que você almeja também na sua vida? É você nascer, crescer, envelhecer, prosperar e ter o que acima de tudo? Boa saúde. Se você não tiver isso, você não vai ter nada na vida. Porque assim, se você não tem saúde, o que acontece? Você morre. E a vida, assim, a única certeza que a gente tem da vida é essa finitude, vai acabar. Então, assim, eu acho que nas duas situações, eu acho que você tem que levar isso. Primeiro que você tem que ter saúde para poder tocar o seu negócio. Sim. Se você não tiver saúde psicológica, emocional, biológica para você tocar, não vai ter como. E assim, se o seu negócio também está viciado de problemas, de que você está colocando tudo de errado nele, ele não vai dar certo, ele não vai prosperar. Então, acho que uma das coisas que você tem que ter para poder alcançar esse sucesso, alcançar esses objetivos, eu acho que é cuidar dessas duas coisas, cuidar da sua vida emocional, da sua vida pessoal, para poder você colocar toda a força, toda a energia naquilo que você vai querer fazer. Seja na sua profissão autônoma, como é o meu caso, seja naquilo que você vai colocar, que vai empreender, que vai tentar realizar para poder você tirar os seus dividendos daquilo, porque assim, a questão do negócio que eu entendo é o seguinte, você não quer só o lucro financeiro, você quer uma realização pessoal. Exatamente. A realização pessoal eu acho que vem antes. Exato. Acho que o lucro é uma consequência, porque é fruto do seu trabalho, do seu esforço e tal, e aquilo que você ganha de retorno, você vai investir em você. Tem muita gente que é idiota, que tem muito retorno, mas que não investe em você, que não usufrui, Tem gente aí que é pobre porque só tem dinheiro. Exatamente. Sabe assim, que não vive, que não aproveita, assim, e o tempo é implacável com a gente, é implacável. Nossa. O tempo não volta e o tempo não para. Se você não aproveitar, se você não tirar proveito do que está passando agora, daquilo que nós estamos vivenciando agora, esquece, porque daqui a 5 minutos, 5 minutos não volta mais. Já foi. Já foi. E às vezes até você já morreu 5 minutos passados para frente. Nossa. Verdade. Então, assim, é um negócio muito... Tem uma música do Tom Jobim, que é assim, uma lição de vida, para encerrar mesmo, que eu estou falando demais, mas que é uma imagem, é uma mensagem muito forte, mas que é muito verdadeira, que é muito verdadeira, que é o quê? A frase diz assim, a gente mal nasce e já começa a morrer. E essa é a verdade da vida. O primeiro sopro que você dá, é um negócio difícil da gente entender, mas é o sopro para a morte. O primeiro respiro que você dá é o respiro para a morte.
A partir daí você vai caminhar e uma hora você vai morrer. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir, a gente tem que investir para poder ter retorno, para ter lucro, mas eu acho que, acima de tudo, você tem que investir em você. E se você tem esse retorno, se você tem isso que você conseguiu, o que eu falo é o seguinte: viaje, esteja com a sua família, compre aquilo que você sempre desejou, aproveite, marque um truco com os amigos, com o João, Viva! com quem viva. Cara. E não deixa isso passar, porque assim, o tempo é implacável e ele não tem ré. Ele não para, ele vai e quando você vê, passou. Se você não aproveitar, meu amigo, não adianta você ser o melhor empreendedor, seja o cara mais rico do mundo, se você não souber aproveitar aquilo que a vida te deu. Uau, Jonas. Exatamente. Jonas. E aí, Uau. contigo agora. Exatamente. Eu quero te agradecer, Almir. Obrigado. Cara, demais. que entrevista. Quero te agradecer, você que esteve aqui com a gente, que está acompanhando. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar todos vocês. Vamos seguindo aqui e terminando mais esse episódio. Que entrevista maravilhosa. Rapaz, que conhecimento, quanta coisa Que boa. sabedoria, Agradeço que bom. vocês. Obrigado. Vocês me encontram no Jonas Naves Oficial, coordenador de expansão do BNI, diretor de expansão do Bora Up Podcast. Garoto. Estamos aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Amém, mais uma vez, satisfação, gratidão A alegria de foi minha. conhecê-lo, de ter essa oportunidade de saber que você é você. Seja nas telas, um ser humano, seja na tela, seja presencialmente, que você Uhum. acabou de nos provar que você é você. Seja Exato. lá ou de cá. Quando Exato. eu falo lá, nas telinhas, no seu trabalho, na sua postura, e você é um cara que tem postura e retidão aqui também, presencialmente. Um cara que tem história, vivência, sabedoria. Uau. Fico feliz. Muito E humildade. obrigado, viu, pelo convite. viu? Turminha, muito obrigado. Bora Up é isso. Que é transformar, transbordar o conhecimento para você. Que o empreendedorismo não é só estar com papel e caneta e fazer conta, mas sim de como chegamos lá. O Bora Up é a ponte do seu início, do seu sonho, até as suas conquistas, seu resultado. Bora Up é isso. Segue-nos lá no YouTube, Bora Up Podcast, no Instagram. E eu, Frank Borges, vocês me encontram no @FrankJRBorges. Fica aqui meu grande abraço com um gostinho de quero mais. Já pensou nessa bancada Ivan Lima e o meu amigo Almir Costa? Colocar todo mundo aqui. Vai ser... Nossa, que vivência. Tem esse grande abraço, beijo no coração e vai ficar o gostinho aqui. O convite, vamos só organizar a agenda e trazer o Almir de volta. Grande abraço, fique com paz, que Deus abençoe. Valeu demais. Obrigado a vocês.